Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Eu espero que todos estejam muito bem, como sempre. O circo tá pegando fogo, o bicho tá pegando a bolsa de valores, a renda fixa pagando cada vez mais. 2023 vai ser o ano da renda fixa e você é muito bobo se você deixar dinheiro em renda variável, investir em ações, fundos imobiliários, com a renda fixa pagando essa rentabilidade absurda. É a oportunidade que a gente tem nos últimos anos, a melhor oportunidade de investir em renda fixa com rentabilidade de renda variável. Você vai ter o retorno que você está buscando praticamente em renda variável e renda fixa sem correr risco nenhum. Então o que você tem que fazer é pegar todo o seu dinheiro, tirar de renda variável e colocar em renda fixa. Se você fizer isso daqui, você vai simplesmente estar caindo no conto do vigário da renda fixa e eu vou te explicar por quê nesse vídeo aqui, porque tem muita gente que quer que você faça isso, porque quem sabe a história inteira e só te ensina metade da história, tá de olho no dinheiro que pode ganhar na sua ignorância com relação à outra metade. Então isso daqui vai dar muito dinheiro para banco, corretora, enfim, se você fizer merda, se você fizer besteira com relação aos seus investimentos num momento como esse. Então esse negócio de o ano da renda fixa, isso é conto do vigário, eu vou explicar por quê. Não que renda fixa não seja interessante, que não faça sentido investir, mas isso não tem muito a ver com o momento, e sim com perfil e objetivo. Mas se você ficar nesse vídeo aqui até o final, você vai entender exatamente o que eu estou falando, para você não ser enganado. Mas antes de tudo, quem já é de casa, quem já conhece aqui o canal, deixa o like no capricho aqui nesse vídeo. Deixa o like. Se você está aqui pela primeira vez, sua primeira vez por aqui, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu sou Badu Vieira e esse aqui é o Valor em Ação. Então é o seguinte, meus queridos amigos, esse papo de que renda fixa é muito mais seguro, que não tem risco, que não varia, isso não é bem verdade. A verdade não está toda aqui. A renda fixa tem risco, pode variar também. Então você precisa entender exatamente como funciona para não cair nesse papo furado. Como eu falei e vou explicar no decorrer do vídeo, esse tipo de decisão, se você vai investir em renda fixa ou em ações, qual a alocação que você vai definir para sua carteira, isso tem muito mais a ver com perfil e objetivos do que com o momento. E eu vou te explicar por quê. Mas antes vamos começar aqui falando de fundos imobiliários e ações, porque tem muita gente que nesse momento está achando que investir em renda fixa é a escolha mais certa, que ações e fundos imobiliários não fazem sentido com a renda fixa pagando essa rentabilidade toda, e a gente precisa conversar sobre isso para que vocês entendam exatamente como funciona, principalmente para quem não entende exatamente como funciona, entender e poder tomar melhores decisões. Senão você vai cair em conversinha e vai dar dinheiro para quem vai ganhar em cima da sua ignorância. E falando mais especificamente aqui sobre fundos imobiliários, a rentabilidade do IFIX até o momento, em 2022, nesse momento que eu estou gravando, é de menos 0,52%. Se a gente pegar a rentabilidade média de 298 fundos imobiliários que fazem parte da nossa Bolsa de Valores, excluindo alguns fundos imobiliários que poderiam distorcer essa informação, fundos que foram criados em 2022 também, a gente já tem um número muito grande e a rentabilidade média é de 1,3% versus 11,6% do CDI. Só que muita gente cai na besteira de fazer essa comparação de fundo imobiliário versus CDI no período e achar que o fundo imobiliário não está fazendo sentido, que é melhor deixar o dinheiro parado na renda fixa. Só que essa comparação é a pior que alguém pode fazer. Se você pegar, por exemplo, fundos como o KNRE 11, que tiveram uma rentabilidade de 116%, mas esse aqui é um fundo bem diferente, com uma dinâmica bem diferente, né, dos fundos imobiliários que eu geralmente falo aqui. É um fundo que tem data para acabar, paga muita amortização. Mas o HTMX11, que é um fundo de hotéis, teve um bom desempenho também, cerca de 29% esse ano. O MOL11, que é um fundo de shoppings, que eu invisto também, invisto nesse fundo, já falei sobre ele várias vezes aqui, teve um retorno de 16,7%, mas a gente sabe que vários outros fundos imobiliários tiveram um desempenho ruim, alguns fundos imobiliários em queda, principalmente recentemente, com esse movimento de inflação caindo, fundos de papel sofreram bastante, agora a gente tem o cenário político interferindo também nos ativos de renda variável. Mas é claro que a gente não pode desconsiderar essas taxas da renda fixa, principalmente esses movimentos, na hora de investir em renda variável, em ações, fundos imobiliários. Só que é preciso fazer isso de maneira correta e saber exatamente qual que é o impacto que isso vai ter na sua carteira a depender do seu objetivo e do prazo que você está tendo ali para esse investimento. Se você comparar
com títulos indexados à inflação, você está fazendo uma comparação muito mais viável para você quanto investidor nesse momento. O que o investidor, o que o mercado faz, na verdade, é exigir um prêmio para investir em fundos imobiliários com relação aos títulos indexados à inflação, o quanto que eles estão pagando. Então hoje a gente tem os títulos indexados à inflação, o Tesouro IPCA+, pagando uma taxa muito alta, IPCA mais 6,5%. Muitos investidores já consideram um retorno real muito bom e eu não discordo disso. Só que será que é o momento de você concentrar todos os seus investimentos em renda fixa e esquecer totalmente a renda variável e até mesmo vender barato ativos de renda variável que se adquiriu no passado, nos últimos anos, ali nos últimos 2, 3 anos, e colocar tudo isso em renda fixa nesse momento somente por causa disso? Na minha opinião, o investidor que fizer isso, que fizer essa análise de forma bem superficial, bem simples e concentrar tudo em renda fixa, ele pode fazer muita besteira também e pode inclusive perder dinheiro. E por que eu falo isso? Se você olhar um pouquinho para trás, você vai ver que em 21 de janeiro de 2016, o título de IPCA+, para 2035 estava oferecendo algo próximo de IPCA mais 7,8%. Essa taxa ela começou a cair, começou a reduzir, e o que aconteceu de janeiro de 2016 até 2019 e 2020 foi justamente essa taxa caindo e os investimentos de renda variável andando bastante. De 2016 até 2020, o Ibovespa se valorizou mais de 200%, até 2021 mais de 220%, o IFIX ele subiu mais de 35% só em 2016 e até 2020 mais de 145%. Lembrando que a taxa Selic ela começou a cair naquele momento só em novembro de 2016, foi quando a taxa Selic começou a cair. Só que a Bolsa de Valores ela começou a subir muito antes, já em janeiro. Em novembro, a Bolsa já tinha subido mais de 50%. Então esse retorno de 200% de 2016 até 2020, o investidor que tivesse esperado a Selic começar a cair para entrar na Bolsa de Valores, para entrar em renda variável, esse retorno de mais de 200% teria sido de menos de 100%. E é por isso que eu falo que essa coisa de ficar investindo em renda fixa ou renda variável, onde você vai colocar o seu dinheiro, em títulos públicos, títulos privados, ou você vai comprar ações baratas, fundos imobiliários, isso depende mais do seu perfil e dos seus objetivos, muito mais de perfil e objetivos do que do momento, porque você não vai conseguir acertar exatamente o momento de você comprar ações na mínima e de você investir em renda fixa somente até o momento em que ela está mais interessante, depois você trocar. Você não vai conseguir acertar isso daqui. O que você consegue, você tem muito mais controle sobre o seu perfil e sobre os seus objetivos e é isso que vai guiar a sua alocação. E por que eu estou falando isso daqui? Porque uma coisa que muita gente esquece também é que no médio e longo prazo, quanto maior o prazo, quanto mais você estica o horizonte, a renda fixa ela vai ficando mais arriscada. Por isso que os investimentos de renda fixa de vencimento maior pagam uma taxa mais alta, a não ser quando você tem uma exceção ali de inversão de curva de juros e tal, mas via de regra, quanto mais longo é o período, maior vai ser a taxa na renda fixa, mas quanto mais longo é o período também, menor é o risco de se investir em renda variável. Além disso, o que o investidor tem que ficar de olho é no retorno real que ele vai ter, no retorno acima da inflação. Eu falei para vocês que o retorno do IFIX esse ano é de menos 0,52%. Aí você pode chegar à conclusão de que investir no Tesouro IPCA, ter investido no Tesouro IPCA+, teria sido uma decisão melhor. E agora, então, mais ainda, já que o Tesouro IPCA+, para 2035 está pagando IPCA mais 6,5%, praticamente 6,4%, 6,3%, alguma coisa por volta disso aqui da última vez que eu olhei. Só que quem investiu no Tesouro IPCA+, para 2035, no comecinho do ano, está com prejuízo também. Estaria com prejuízo se quisesse se desfazer agora e um prejuízo maior do que o IFIX. Você teria adquirido ali por R$ 1.894, R$ 1.900 e estaria vendendo agora por R$ 1.835, R$ 1.840, um prejuízo de praticamente 3%. Então, a renda fixa ela só tem essa garantia no vencimento. Então, muitos investidores cometem esse erro de achar que eles não vão precisar do dinheiro e aí investem em renda variável, toma prejuízo. Se você cometer esse erro também na renda fixa, você corre o risco de ter prejuízo em títulos que sofrem o efeito da marcação a mercado. Então, essa coisa de que renda fixa não varia, de que renda fixa não tem risco, isso é balela, isso é conto do vigário. Se você pegar de outubro desse ano também, quando os fundos imobiliários eles tinham tido uma alta bem significativa, depois começaram a cair, você vai ver que o IFIX já caiu mais de 7%
desde outubro mais ou menos, quando ele atingiu a máxima naquele período, mas esse mesmo título do Tesouro IPCA+, para 2035 também está com um prejuízo de aproximadamente 7%. Caiu de mais de R$ 1.950 para o mesmo valor que eu citei anteriormente. Então a renda fixa ela só é menos arriscada, entre aspas, se você carrega até o vencimento. Se não, ela não é menos arriscada tão menos arriscada como muita gente imagina. Ela pode até ser menos volátil, mas esses investimentos pré-fixados, indexados à inflação, que sofrem efeito da marcação a mercado na renda fixa, eles não são livres de risco no curto prazo, como muita gente pensa. Além disso, tem outra coisa. É claro, é só o fator psicológico que impacta muito no investidor, nas suas decisões ali, no medo, na euforia. É só o fato dele saber que ele vai ter esse retorno garantido no vencimento, isso traz mais segurança para ele. Mas é como eu falei, aí já é questão de perfil e não de a renda fixa estar muito atraente ou muito melhor nesse momento. É o perfil do cara que se sente mais confortável com aquilo garantido até o vencimento. Mas falar que a renda fixa não tem esse risco no curto e médio prazo, isso seria mentir. Fora o risco do reinvestimento também, que é um risco que muitos investidores também desconsideram. Você comprar ações, fundos imobiliários baratos num momento como esse e investir, ou escolher investimento de renda fixa que estão te pagando uma taxa bacana, é legal sim. Você vai ter um retorno real bom nos dois, ajustado ao risco que você vai estar correndo em ambos, mas a renda fixa ela tem vencimento. Esses títulos eles vão vencer. Então você investe em renda fixa hoje. Quando esse título vencer, quando esse dinheiro ele cair na sua conta ali para você reinvestir, será que você vai ter acesso a investimentos de renda fixa com taxas tão interessantes quanto agora, quanto no momento da compra? Se você não tiver acesso a rentabilidades tão interessantes, você vai ter que investir no que tiver. E ali você vai ter a renda fixa pagando menos e ações e fundos imobiliários muito provavelmente mais esticados. Então sim, os investimentos de renda fixa estão oferecendo um retorno real legal hoje. Se você pegar IPCA mais 6%, 6,5%, é uma taxa interessante em termos reais isso daí, mas em algum momento a gente não sabe quando, não tem como saber quando que isso vai acontecer. Quando essa taxa começar a cair, os investimentos de renda variável tendem a ter uma performance muito maior, muito acima da média, e quem tentar adivinhar isso daí simplesmente não vai conseguir. Quando o mais correto a se fazer é justamente montar uma carteira adequada desde o início e não se deixar influenciar por esse tipo de coisa. E quem ganha mais dinheiro com isso daí, vai ser o ano da renda fixa, esse vai ser o ano da bolsa, quem ganha mais dinheiro com o giro da sua carteira por conta de erros que você está cometendo hoje e que vão te custar decisões erradas ou decisões que você vai ter que tomar para corrigir esses erros lá na frente, quem mais ganha dinheiro com isso são corretoras, são bancos. Independente do erro que você faça, você está girando a carteira, você está dando lucro para eles. Então tudo começa com organização financeira, um bom orçamento, para você montar ali o seu planejamento financeiro. Depois você precisa ter clareza com relação aos seus objetivos e ao seu perfil, para só depois você partir para a estratégia, alocação. E aí depois você vai para a sua escolha dos ativos, para as análises, você vai aprender a analisar, vai aprender a escolher os ativos também, para depois você otimizar a sua carteira. E nesse intervalo aí você não pode parar de investir, você não pode ficar girando demais a carteira, como eu falei, que você vai dar grana só para essa galera que tá doida para que você erre, tá doida para você cometer erros nos seus investimentos e ficar comprando e vendendo o tempo inteiro, porque eles ganham dinheiro com isso. E escuta o que eu tô te falando aqui. Se você fizer tudo isso aqui certinho, tudo isso aqui direitinho, se você fizer uma boa organização financeira, se você tiver clareza com relação aos seus objetivos, seu perfil, e depois você montar uma estratégia, uma alocação com base nisso, aprender a escolher, analisar os ativos, não parar e não ficar girando muito a sua carteira e otimizar ela de forma constante. A otimização constante é o ajuste fino ali, a sua estratégia não pode mudar do dia para a noite, senão você vai estar girando completamente a carteira. Se você fizer isso daqui, em um prazo de 5, 7 anos, 10 anos, você vai ter o melhor retorno que você poderia ter tido na sua carteira de investimentos. É claro, se você tem um perfil muito moderado, muito conservador, você não vai conseguir ter um retorno muito elevado, um retorno de quem tem um perfil muito arrojado e que vai seguir esse passo a passo aqui. Isso você não consegue mudar, mas você vai ter o melhor, você não precisa ficar se comparando com os outros, você tem que buscar o melhor retorno possível dentro das suas características tanto de perfil quanto de objetivos. O segredo para você ter uma boa trajetória, um bom retorno nos seus investimentos é, antes de você querer avançar rápido demais, você se preocupar em não precisar
voltar as casinhas. Sabe quando você está jogando aquele joguinho de tabuleiro, né, que você vai jogando dado ali, você vai andando, né, mais rápido, mais devagar, dependendo, né, do quanto que você vai acertando ali no dado, de repente você cai numa casinha ali que está escrito volte 3 casinhas, volte 5 casinhas, volte 6. Não interessa o tanto que você está andando, o quão rápido você está avançando. Se você tem que ficar voltando casinha o tempo inteiro por conta de decisão errada que você tomou na sua carteira de investimentos, você vai demorar para atingir os seus objetivos. Ah, Badu, eu preciso ter organização, clareza, estratégia, eu preciso não parar, continuar executando a minha estratégia, não ficar girando a carteira, otimizar isso de forma constante. Eu vou conseguir entender tudo, compreender tudo isso, fazer tudo certinho desde o início? Provavelmente não, é uma curva de aprendizado. É por isso que eu falo, é mais fácil você começar ajustando o seu risco, né, de baixo para cima, correndo menos risco, coloca menos em renda variável, em ações, fundos imobiliários, vai concentrando mais o seu ativo ali, os seus investimentos em ativos de renda fixa pós-fixada, que você tem liquidez imediata, vai entendendo como é que o jogo funciona aos poucos, vai sentindo na pele a volatilidade e aí sim você vai ajustando a sua carteira, né, de baixo para cima do risco. Porque você não volta tantas casinhas. Por mais que você suba, né, mais devagar, por mais que você avance mais devagar, antes de começar a ir mais rápido, você não volta tantas casinhas assim. Agora, se você já começa querendo se arriscar demais e erra, aí sim o teu prejuízo pode ser muito maior. E esse prejuízo, para você conseguir recuperar ele depois, você vai ter muito mais trabalho. E aí o que as pessoas fazem? O que a maioria dos investidores fazem? Começam, tem prejuízo, se arrisca demais, faz tudo errado. E aí para recuperar o prejuízo, ele entra numa espiral de buscar cada vez mais, correr mais risco, ativos mais arriscados e acaba perdendo cada vez mais dinheiro. Aí sai da Bolsa de Valores falando que é cassino, falando que não presta, que é só perder dinheiro e tal, que não serve para ninguém, é só para gente rico e coloca tudo em renda fixa. Se tivesse feito isso desde o começo, era melhor. Teria ganhado mais dinheiro, teria investido, teria tido mais retorno. Sabe essas perguntas que a maioria dos investidores fazem, principalmente investidores iniciantes, né? Ah, o que é que eu invisto agora? Ações, fundos imobiliários, renda fixa? Se você olhar para a sua estratégia de alocação, você tem a resposta. Se você fez direitinho, você mesmo vai encontrar a resposta quando você faz o passo a passo. Ah, é hora de comprar, hora de vender, tá caro, tá barato. Vai lá para análise, vai lá para análise fundamentalista dos ativos. Se você fez esse passo a passo direitinho e fizer novamente, revisar isso daqui, você tem a resposta. Você mesmo tem a resposta. Né? Posso aumentar o risco da minha carteira, otimizar a minha carteira, né, com mais clareza aqui, aumentar o risco dela? Vai ali para o seu perfil objetivos. Se você fez certinho, e aí o seu perfil ele pode mudar sim, os seus objetivos também, mas analise isso daqui, você mesmo tem a resposta. É hora de vender isso para comprar isso? Cara, olha ali para a sua estratégia de investimentos e você mesmo vai encontrar a resposta. Eu comecei afirmando isso daqui com relação aos investimentos de renda fixa, mas agora eu estendo a todas as classes de ativo e a todos os investimentos que você pode fazer. Todas as suas escolhas, elas vão depender muito mais do seu perfil objetivo, a sua alocação, do que do momento. Então, esquece esse negócio de ano de renda fixa, ano das ações, anos dos fundos imobiliários. Todo ano é ano de você investir de acordo com o seu perfil, com os seus objetivos e com a estratégia que você determinou, sem se deixar influenciar pelo que o mercado quer, porque tem muita gente do mercado financeiro que está te contando só uma parte dessa história, só uma parte do funcionamento, só uma parte dessa dinâmica, porque está de olho na grana que pode ganhar, sobre a ignorância que você tem com relação, né, à outra metade da história. Beleza, meus queridos amigos? Esse foi o vídeo de hoje, fico por aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal que a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, valeu!